Hi guys, Teacher Kelly here para mais um vídeo de inglês. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a falar as horas em inglês, telling the time. Então, let's go! Mas antes disso, ainda não é inscrito no canal? Tá esperando o quê? Corre lá no canal da Teacher Kelly, se inscreva, Teacher Kelly Macedo, para mais vídeos de inglês toda sexta-feira aqui no canal. Vamos aprender inglês juntos, semanalmente. So let's go, let's start. Vamos começar o nosso assunto sobre as horas. Como que nós falamos as horas em inglês? É a mesma coisa que no português ou será que tem alguma mudança? So let's go. Ok, guys, então a primeira coisa que a gente vai aprender é o nosso relógio. Nós temos um relógio aqui e nós vamos dividi-lo ao meio, porque da parte direita nós falamos de uma forma e da parte esquerda de outra. Então, para nós falarmos sobre as horas, nós vamos dividir em três partes. A primeira parte são as horas exatas. A segunda parte é essa parte do relógio até 30 minutos. E a terceira parte é a hora dos 30 minutos até os 60, fechando uma hora. Então, vamos começar primeiro pela hora exata, a hora em ponto. A hora em ponto a gente utiliza o'clock, que está aqui na tela em roxo. O'clock, que seria exata, a hora em ponto. Então vamos ver alguns exemplos. Se eu quiser dizer que são 8 em ponto, em inglês eles não falam são 8 horas, eles não usam horas, minutos. Então eles vão dizer it's 8 o'clock, it's 8 o'clock. É 8 em ponto. A tradução literal seria essa. Então é super simples, você fala a hora, você sempre coloca o it's, é tal hora, a hora, no caso aqui, 8, e o'clock, que seria em ponto. Então toda vez que for hora em ponto, a gente utiliza o'clock. Outro exemplo, agora são meio-dia, são 12 horas. Então nós vamos dizer it's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Mas a gente também pode especificar. Se a gente quiser dizer que são meio-dia, então a gente tem duas formas de se dizer. Nós podemos utilizar it's midday, it's midday, it's midday, or it's noon, it's noon, it's noon. Essas duas palavras equivalem a meio-dia. Midday, midday, ó, midday. Meio, mid-dia, day, midday, midday. E também noon. Então, se você ouvir isso, é porque a hora especificamente é meio-dia. E se for meia-noite, Teacher Kelly? Pensa comigo. Midday, midday, meio-dia. E se for à noite? Noite é night. Então, midnight, midnight, midnight. It's midnight. E agora, 11 horas, por exemplo. 11 horas em ponto. 11 não é 11. Então, nós vamos falar it's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Ok, guys? Então, a hora exata, ela é super tranquila. Ela é aquela bem amiga mesmo. É só você colocar o'clock. E o it's sempre vai vir nas nossas horas. É tal hora. Então, agora nós vamos para a nossa primeira parte do relógio. Depois da hora exata, a gente vai querer falar que são, por exemplo, 2h20, 1h20. Os minutos vão ser até 30. Até 30 minutos nós vamos falar desta forma aqui. Para isso, nós vamos usar a terminação past, past, or after, after, after. Aqui eu vou utilizar em todos past, porque eu escolhi usar o past. Mas se você quisesse usar o after, também. Então, o que a gente utiliza aqui? Para que ele serve? Em inglês, nós vamos dizer que até 30 minutos, nós sempre vamos olhar os minutos, tá, gente? A gente vai olhar os minutos. Se tiver até 30 neste pedacinho aqui, à direita, nós utilizamos o past. Nós vamos falar que se passaram tantos minutos daquela hora.
Então, são tantos minutos passados daquela hora. Lembra dessa fórmula mágica, é uma fórmula de bolo, como se fosse uma fórmula de bolo. Tem a receitinha para você seguir. Primeiro são os minutos, depois você utiliza o past e depois você utiliza a hora, ou seja, tantos minutos se passaram daquela hora. Como assim, Teacher Kelly? Vamos ver uns exemplos para a gente entender. O primeiro exemplo são 3 e 10. Então, em inglês, os minutos vêm primeiro. Eu vou falar que é 10 minutos passados das 3. Nossa, Teacher, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, a gente sempre usa it's. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é it's. 10 minutos. Como que a gente fala? A gente não fala minutos, lembra? A gente não vai falar minutos e horas. Eu falei só para exemplificar. Como que a gente fala 10? Não é 10? Ok, então. 10 past, passados, de que hora? 3. Então, vai ficar it's 10 past 3. It's 10 past 3. It's 10 past 3. É 10 depois das 3. Como se fosse 10 minutos depois das 3 horas. O que significa 3 e 10 para nós. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos. Agora são 15. Então, agora a gente vai falar que são 15 depois das 7. E como que a gente fala 15? 15. E como que a gente fala 7? 7. Então, a gente vai falar it's 15 past 7. It's 15 past 7. It's 15 past 7. Mas agora eu vou contar um segredo para vocês. Lá, eles utilizam muito outro nome para 15. Eles utilizam a quarter. Repeat. A quarter. A quarter. A quarter é 1/4. Pensa no seu relógio. Se você divide ao meio, metade. Se você divide de novo, fica 1/4. Um pedaço de 4. Seria 1/4 da hora, que equivale a 15 minutos. Então, quando for 15, você pode utilizar a quarter. E no lugar, então, aqui, na nossa frase, it's 15 past 7, era só trocar o 15 por a quarter. Então, ficaria it's a quarter past 7. It's a quarter past 7. It's a quarter past 7. É 15 depois das 7. 7:15. Ok? Mais um exemplo. Agora são 10:30. Então, eu vou falar é 30 depois das 10. Como que era 30 mesmo? 30. Depois, past. E qual hora que é? 10. Então, seria it's 30 past 10. It's 30 past 10. It's 30 past 10. Ok, teacher. Mas aqui também tem outro segredo. Ao invés de dizer 30, eles pegam e olham para o relógio. 30 não é equivalente a metade do relógio? Então eu posso falar metade. E metade a gente fala half. Metade, meio. Então, ao invés de usar 30, a gente pode usar half. Então, como que ficaria a nossa frase? É só reescrever. It's half past 10. It's half past 10. It's half past 10. Então, essas formas aqui são as que a gente utiliza para a primeira metade do nosso relógio. Quando a gente quer dizer que são tantos minutos passados daquela hora. Na primeira metade do nosso relógio. Os minutos têm que estar naquela primeira metade. Agora, então, que a gente aprendeu, a gente vai vir para a última parte. E essa ela é mais fácil, eu acredito, para nós brasileiros. Por quê? Porque ela é muito semelhante ao português. A gente não fala são 15 para as 7, são 10 para as 8. É isso. É dessa forma também. Para dizer esse para as, a gente utiliza o to. Então, a gente vai falar que são tantas horas para a próxima. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, quando você olhar os seus minutos do relógio e eles estiverem desta parte de cá, for depois dos 30, 31, 32,
Para frente, a gente utiliza o to. Então, é bem importante saber quando você utiliza aqui e aqui. Olha para os minutos. Se ele estiver deste lado direito, você vai usar o past. Se os minutos estiverem do lado do to, deste lado esquerdo, você vai utilizar o to. Então, vamos lá para os nossos exemplos. Olha ali, são 1h40. Então, eu vou dizer, não tá desse lado de cá? Não tá do lado esquerdo, os minutos? Então, eu vou dizer que são 20 para as 2. Eu digo 20, 20, 20, para 2, 2, 2. It's 20 to 2. It's 20 to 2. It's 20 to 2. Yes? Então, olha aqui, né? To não, tá? Cuidado com a pronúncia. To. A gente olha para a próxima hora. São 20 para as 2 e não para uma. Então, esse é um erro muito comum dos alunos. Eles falam it's 20 to 1, porque tá vendo 1 ali. Não, mas é para a próxima hora. São 20 para as 2, igual em português. A gente vai passar isso para o inglês. O nosso próximo exemplo são 15 para as 5. 15, 15. Para 2, 5, 5. Então, você só escreve aquilo que você raciocinou em português. E sempre coloca o it's. Então, ficaria it's 15 to 5. It's 15 to 5. It's 15 to 5. É 15 para 5. Mas vocês lembram que tinha uma forma de falar o 15? Como é que a gente podia dizer o 15? A quarter. Então, aqui a gente pode reescrever essa frase trocando 15 por a quarter, que ficaria it's a quarter to 5. It's a quarter to 5. It's a quarter to 5. A mesma coisa. E o nosso último exemplo, olha ali, são 5 para 1, né? A gente diria em português. Então, eles dizem é 5 para 1. It's 5 to para 1, para 1 hora. It's 5 to 1. It's 5 to 1. Ok, então agora a gente vai ver algumas diferenças aqui entre o inglês e o português quando a gente fala sobre as horas. Então, olha ali, nós temos 8h40. Ah, teacher, é da manhã, né? Tá 8, se fosse da noite era 20. No, eles não têm essa denominação de relógio de hora 24 horas, né? Eles utilizam lá 12 horas. Então, 8h40 que você está vendo ali poderia ser da manhã ou da noite. Então, como que a gente vai saber? A diferença a gente utiliza AM, PM, PM. AM a gente vai utilizar para a parte da madrugada, depois da meia-noite, madrugada e parte da manhã até o meio-dia. Depois do meio-dia, a gente utiliza PM, até meia-noite. Então, a parte da tarde até meia-noite, PM. O restante, que é a madrugada e a manhã, AM. Então, é isso que vai fazer você saber se é de manhã ou à tarde ou à noite. 8h40. Como que a gente falava? A gente tem que falar que é 20 para as 9, lembra? Tá da segunda metade. A gente vai utilizar o to. 40 está na segunda metade. Então, to. Então, como que fala? It's 20, 20 para 2. E qual a hora? 9, não é para as 9? 9. It's 20 to 9. Agora eu quero falar que é da manhã. Então, eu diria AM. Se eu quisesse falar que é 8h40 da noite, PM. Ah, teacher, mas esse relógio aí tá, né, no nosso relógio aqui do Brasil, de 24 horas, 15h25. Isso mesmo, mas vamos supor que eu quero falar para alguém, para um americano, eu quero dizer esta hora em inglês. Como que eu diria? Primeira coisa que você olha sempre os minutos, 25, são 3h25. Então eu vou dizer 25 depois das 3, porque tá na primeira parte, 25 tá na primeira parte do relógio, então a gente tem que usar past. Então tá bom. 25, 25, passado, past. Mas agora muitos alunos diriam 15. É 25 depois das 15. Não, lá não existe 15, não existe hora 15.
Qual que é a equivalência? Não é 3? Não é 3? O 15 para a gente equivale a 3? Então lá a gente vai utilizar 3. 3. Então nós vamos dizer It's 25 past 3 p.m. Então é o p.m. que vai dizer que é à tarde e não de manhã. Então, It's 25 past 3 p.m. It's 25 past 3 p.m. É 25, 25, past, depois, 3, das 3, só que é da tarde, p.m. É assim que a gente diz que uma hora ela é da manhã, da tarde ou da noite. É essa a denominação, essas duas letrinhas, a.m., p.m. Agora aqui nós temos alguns exemplos para vocês treinarem. Então, o que eu indico para vocês? Pausem o vídeo, façam os exercícios e depois vocês corrijam e tirem todas as possíveis dúvidas. Para fazer o exercício, lembrem-se, primeiro são os minutos, depois é o to ou past e depois é a hora. Lembrem também de onde que os minutos estão. Se eles estiverem na primeira parte até 30, você vai usar a regrinha do past. Se eles estiverem na segunda parte do relógio, a partir dos 30 minutos, dos 31 para frente, você já utiliza a regrinha do to. É uma hora. Agora, uma hora não é one? E hora exata, como que a gente falava? O'clock. Então, vai ficar It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. A segunda hora aqui são 11h25, então tá na primeira parte, eu tenho que usar o past. Eu vou falar que são 25 depois das 11. It's 25, past, depois 11, das 11. It's 25 past 11. It's 25 past 11. São 25 depois das 11. Então, eu quero dizer que é 5 para 1. Então, eu vou falar It's 5. 5 para. 2, 1. 1. It's 5 to 1. It's 5 to 1. Ok, guys, espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido claro, que vocês tenham entendido como nós utilizamos e falamos as horas em inglês. Pode parecer um pouco difícil, meio complicado, mas é treino, muito treino. Então, terminou de assistir o vídeo, corre lá no site da teacherkellylick.com.br, façam os exercícios online, leiam o conteúdo programático, teórico e volta aqui para me contar como foi o seu rendimento. Aguardo vocês sexta que vem para mais um vídeo de inglês. Bye bye, see you!